Bem-vindo ao canal Escatológico. Então, pessoal, hoje vamos falar a respeito da cosmologia bíblica nas igrejas. Quer dizer que entre os cristãos em geral, a palavra de Deus nesse assunto, ela é menosprezada. Vamos comentar comentários dos assinantes do canal e também vamos ler um texto muito bom escrito sobre este tema, ok? Quero responder aqui, aliás, comentar um comentário que o Jonatas Barros de Campos deixou aqui no vídeo que fiz, Globeta 0, Realidade 1000. O vídeo que fiz e que demonstrei aquele experimento, né, da panela. Ele diz assim, e realmente o que ele fala nesse comentário é o que eu tenho também visto em outros comentários. Aí tem gente dizendo que, querendo insinuar nas entrelinhas, que nós cristãos terraplanistas somos fanáticos e que é uma seita. É claro, porque como eles não têm argumento bíblico, a não ser que eles torçam a Bíblia, fazendo com que ela expresse ideias apenas alegóricas, como eles não têm argumentos e precisam desses artifícios, então o que eles fazem? Usam aquele argumento ad hominem. Eles atacam a pessoa, eles atacam aqueles que estão aí realmente crendo naquilo que as escrituras falam. E não vindo com subterfúgios, afirmando que a Bíblia é algo arcaico, porque não é isso que esses hereges estão falando, que a gente tem que atualizar a Bíblia. Então, aqueles que creem na verdade das escrituras, então estão sendo atacados por esses aí que querem conciliar a verdade com a mentira, ou abrindo mão da verdade pela mentira. Isso eu me refiro à cosmologia. Então Deus revelou na sua palavra a verdadeira morada do ser humano, porque nós somos pequenos, nós somos limitados, e só Deus possui essa visão. E a visão que ele possui está lá em Isaías 40, 22. E ele nos revelou nas escrituras. Então vejam só aqui, o comentário é esse aqui, pessoal. Então ele diz assim, o Jonatas: obrigado aí a todos vocês, tá? Aqui. Ive, a Ive é fã número 1 do canal. Tive a oportunidade de conhecê-la. Ela, o marido, o filhinho, pessoas incríveis. E ela escreveu, você é muito divertido, Pedro. Legal, é isso aí. A gente tem que rir um pouco, né, da cara desses globolos. O humor é uma arma maravilhosa, né? A gente mostra a verdade de uma forma assim que eles nem vêm comentar aqui, ó. Quando mostra assim o negócio, eles nem comentam, né? Nem comentam porque o que eles vão falar? Vão me xingar. Ah, você é isso, você é aquilo. Mas não tem argumento, né, amigo? Pedro, depois do seu vídeo falando sobre o filme coreano, e naquele vídeo eu falei umas 3, 4 vezes que era um filme chinês, né? Mas não é, pessoal. Mas é porque quando eu vi aquilo ali, eu fiquei espantado. Mostrando lá a terra plana, né? Aí eu já corri imediatamente, e como o pessoal lá tudo de olho puxadinho, né? A gente pensa logo que é o quê? Que é chinês, né? Que o chinês já dominou foi tudo, né? Nesse mundo aqui, até o cinema daqui a pouco, eles vão comprar tudo. Bom, Pedro, depois do seu vídeo falando sobre o filme coreano, recebi 2 vídeos de canais que são inscritos, um se chama Devaí Eduardo, o outro Cristianismo Inteligente. A moda agora é chamar o cristão que acredita na terra plana de intransigente e de ter feito desse tema uma religião, mas quando vão falar dos textos bíblicos, aí a ciência explica melhor, porque o autor bíblico, coitado, era um jumento.
Então é isso mesmo, sabe? Esses cristãos aqui, eles venderam, infelizmente, a mente deles ao diabo. A alma é de Deus, mas a mente é do diabo. Ué. Porque os caras estão raciocinando com as categorias mundanas dessa ciência ateia. Essa falsa ciência é uma ciência ateia. Essa tal de astronomia moderna. Até essa concepção da ideia de gravidade. O Stephen Hawking disse o seguinte: se existe algo como a gravidade, não precisamos de Deus. Porque é isso que vocês defendem, esse heliocentrismo, esse Big Bang, essa física metafísica, essa física teórica que não é física, isso aí tudo destrona Deus. Eu vou escrever uma versão, já tem até os primeiros versículos, vou escrever uma versão da Bíblia. A Bíblia do cristão globolóide. Vocês vão amar, cara. Vocês vão comprar. Agora vocês jogam fora a Bíblia de vocês. Começar com a Bíblia de verdade, tá? Tenho aqui em mão a Bíblia King James, tá? E a Bíblia King James diz o seguinte, em 2 Pedro, capítulo 3, né? Fala assim, capítulo 3, versículo 5. No contexto, ele está falando dos escarnecedores, aqueles que escarnecem da palavra de Deus. Você, cristão globola, escarnece da palavra de Deus. Pode me chamar de sectário, me chame do que você quiser, tá? Não estou nem aí. Tá aqui, ó. Sabendo disto, primeiro, que virão nos últimos dias, que são os dias que nós vivemos, escarnecedores andando conforme as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Tem muita gente aí que não crê na segunda vinda do Senhor Jesus. E ele continua falando, e ele diz assim, e nisto eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus os céus existiam desde a antiguidade, e a terra que permanece fora da água e dentro da água. Está aqui. A terra permanece fora da água e dentro da água. Como é que é isso? A terra está fora da água e dentro da água. Mas essa é a concepção. Essa é a concepção não apenas dos hebreus, lá do Antigo Testamento, mas a concepção aí do apóstolo Pedro. Está aí no Novo Testamento, que a terra permanece dentro d'água, permanece fora da água e dentro da água. Então a concepção aí é que todo mundo já conhece, que nós estamos envoltos no mar primordial. Por isso que você olha para o céu e o céu é azul. Estamos aí protegidos por um domo terrestre, o domo, obra da mão de Deus, é o firmamento. É o firmamento. Então é impossível a viagem espacial, ok? Mas, para esses cristãos, o que o apóstolo Pedro falou é alegoria. Não, mas ele está dizendo que nos últimos dias eles haveriam esses aí zombadores, e eles, através da falsa ciência, zombam da verdadeira ciência, do verdadeiro conhecimento que está nas Escrituras. O que está aqui nas Escrituras é aquilo que Deus nos revelou a respeito da nossa realidade. Bom, mas aí o cristão globola, ele tem que acreditar em ET, ele tem que acreditar no Big Bang, né? Ele tem que se curvar às concepções criadas por jesuítas. Mas o cara é um cristão lá que foi... ele diz que é fruto da reforma. Ele crê
na Bíblia como única regra de fé e prática. E regra de fé e prática. Essa falsa ciência, essa concepção deles a respeito da evolução, é uma regra de fé, ok? A evolução, o Big Bang, a gravidade, a relatividade, tudo isso decorre de fé, são regras, são dogmas religiosos, com uma roupagem dita científica. Mas tudo que está por trás disso, na verdade, é o hinduísmo, tá, pessoal? O substrato dessa falsa ciência é o hinduísmo, o substrato religioso, metafísico, tá? É o hinduísmo. Não se enganem com isso. Bom, e aí ele diz, né? Aqui, ele falou aqui, vamos ver de novo. Aí a ciência explica melhor, porque o autor bíblico era um jumento. Bom, mas jumento mesmo, viu, Jonatas? São esses cristãos ditos inteligentes, eles se acham inteligentes, porque eles conseguem entender um roteiro de ficção científica. Ele pega lá o livro lá do Einstein. Eu tenho aqui várias biografias do Einstein. Eu achava aquilo tão bonito. Mas você sabia que um dos coautores, Stephen Hawking, ele era produtor e fazia roteiros para Star Trek? Você não sabia, você não pesquisa isso, ou Globola, né? Ou Cristão Globola. Mas nós que somos terraplanistas estamos pesquisando. Estamos aí vasculhando aquilo que Deus nos deu a conhecer na sua palavra. Tá? Bom, mas por que eles chamam o autor bíblico de jumento? Bom, na verdade, tudo isso é uma guerra de informação, tá, pessoal? Como diz aqui a Bíblia. Vamos ver se eu consigo ler aqui. Aqui, 2 Coríntios 10, fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então, o que a ciência moderna fez na cabeça desses jovens, ou dessas pessoas, ou desses homens e mulheres que estão aí dentro das igrejas, ou fora delas, mas é cristão, crê no Senhor Jesus. E o que essa ciência fez foi construir fortaleza. Fortalezas espirituais. Por que vocês acham, gente, que lá naquele cerne tem lá uma estátua de uma deusa hindu? Por quê? Porque no Vaticano é cheio de coisa esotérica, de ocultismo. Porque é o seguinte, esses caras eles precisam de armas espirituais do mal, ok? Do mal para construir fortaleza na cabeça das pessoas. Porque a primeira batalha é no espírito. Então, eles conseguem aí levar as pessoas à depressão, se sentirem inúteis. Nós somos assim uma poeira inútil. E eles conseguem, através de bruxaria, tá? São bruxos, através de bruxaria eles conseguem manipular a mente dessas pessoas, mesmo elas estando distantes, e colocam isso em tudo quanto é coisa, tá? Até no sinal digital deve ter um monte dessas porcarias aí entrando na cabeça das pessoas, tá? Mas como elas estão? Elas estão aí desprezando o poder de Deus, então elas são vítimas
para esses sofismas. Né? Como elas desprezam o poder de Deus, elas são vítimas fáceis, são presas fáceis para caírem aí nessas mentiras, ok? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez. Vejam só, o Globola, geralmente, ele é muito altivo, gente. Ele tem o nariz lá empinado. Eu sou formado em física quântica. Eu li um monte de obra. Eu li toda a enciclopédia Larousse, que fala lá da teoria da evolução, da teoria da relatividade. Eu lembro que na época nós tínhamos aí a enciclopédia Larousse, eu li lá, quase um livro inteiro sobre um volume inteiro dedicado à relatividade. Né? Achava aquilo o máximo. Mas graças a Deus, Deus é mais, né? E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, esses conselhos que decorrem dessa altivez, desses homens que se dizem sábios, na verdade, eles se levantam contra o verdadeiro conhecimento de Deus. É muito difícil o sujeito crer em toda essa parafernália dessa astronomia moderna e não ser um ateu. Ou então ele se diz cristão, mas duvidando assim, puxa, mas será? Será que o arrebatamento não vai ser nave espacial, gente? Vai ser esses caras de outros planetas que vão aí sugar as pessoas com um raio trator gravitacional? Será que não é um teletransporte? Porque esse conceito é muito difundido aí. Em Star Trek, sujeito arrebatado, né? Some. Então, se você assistir as séries de Star Trek, você vai ver muita mensagem subliminar a respeito dessas coisas, tá? E fala assim, destruindo os conselhos, então as armas espirituais, tá? Como é que nós destruímos os conselhos dessa falsa ciência ridícula? Desses dogmas anti-Deus, dessa religião anti-Deus, né? Cuja Deus é a gravidade, essa falsa deusa, levando com armas espirituais, armas poderosas em Deus. Em primeiro lugar, é crer na palavra. Crer na palavra. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então a nossa função aqui, a minha função aqui, ô Globola, é levar o teu entendimento à obediência de Cristo. E essa obediência começa na sua cosmovisão. Essa obediência começa na sua cosmovisão. Aquilo que nós cremos acerca do que Deus criou. Porque se tudo isso é mito, então a nossa fé também é mentirosa, é mitológica. E estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência, se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Bom, vocês globolas são assim, né? Não, nós aceitamos o que a ciência disse. Eu sou obrigado a aceitar o que essa falsa ciência diz? Pelo contrário, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Não sou obrigado a aceitar essas mentiras. Então você aí globola, o cristão globola, que diz aí que o cristão que crê na palavra de Deus e é terraplanista, ele é um sectário, você está completamente errado.
tá? Você confia que é de Cristo. Então pensa consigo mesmo, que assim como você é de Cristo, também nós somos, ok? E olha só que pode ser até muito mais, hein? Ok? Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Está aqui, né? Por que não usamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos? Mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Ok? E fala assim, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então, se a Bíblia falasse que a Terra era um cubo, eu acreditava e ponto final. Não importa aí o que esses ímpios estão dizendo, tá? Eu só sei que eles só falam mentira. Então, aqui nós vamos aprender o porquê eles atacam a verdade da Terra plana. Tá aqui. A cosmologia bíblica é a pressão para que o assunto não seja discutido nas igrejas. Ok? Tá aqui. O autor. Então, ele diz: Deus firmou a terra em seus fundamentos para que ela não se mova. A terra ela está imóvel. Antes da terra ser plana, antes disso, ela está imóvel. Deus firmou a terra. A terra não se move. Eu não sei quando tem um terremoto, mas ela não gira. Porque ela não é nem uma esfera giratória e nem um prato que sai voando em um espaço sideral que não existe, tá? Vivemos em uma época em que uma geração inteira, vejam só, cresceu sem uma familiarização minimamente razoável com a palavra de Deus. Até mesmo entre muitos cristãos bíblicos, seria justo dizer que cerca de 90% do conhecimento bíblico deles vem dos 4 evangelhos e dos salmos. Poucos memorizam as escrituras e muitos estão satisfeitos com as traduções bíblicas, que tratam sem muito cuidado o texto original. Então já traduções aí que nós sempre falamos aí sobre, na nossa série Comentários Distorcidos sobre a Bíblia, há muitas traduções que se renderam, na verdade, a uma concepção antibíblica da realidade. E eles nem mascaram mais. Houve um imenso declínio no respeito pela palavra de Deus. Um imenso declínio. Quando foi a última vez que você conversou com uma pessoa que poderia ser considerada digna de estar entre os fiéis citados nesse seguinte verso do profeta Isaías? Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Outra tradução diz: envergonhados. A palavra de Deus está sob ataque conjunto desde que os jesuítas lançaram contra a Reforma, em meados do século XVI. Toda a técnica acadêmica e artifícios escolásticos imagináveis já foram direcionados contra a palavra de Deus, uma vez ou outra, em uma tentativa de esmagá-la, enfraquecer seu significado e fazê-la parecer em certa medida um produto da imaginação humana. Só a Escritura tornou-se para a vasta maioria dos cristãos professos uma aspiração medieval que lentamente ruiu diante dos implacáveis ataques da ciência e da análise dialética. Muitos jesuítas se tornam astrônomos. Coincidência, não é? Na verdade, os currículos escolares que nós temos, todos eles
são concebidos pelos jesuítas. Não existe liberdade de pensamento, nem de discussão. Existe um currículo. E esse currículo é imposto pelos jesuítas. A não ser que os cristãos se firmem na palavra de Deus e confiem nela completamente, ficarão abertos para a enganação. Ele explora não a escritura em que você acredita, mas a escritura da qual você duvida. A escritura da qual você duvida. Eu duvido também se um cristão globoloide, um cristão heliocentrista, se ele tem realmente firmeza na crença dele das escrituras. Eu duvido. Pelo contrário, ele deve ter vergonha, né, em chegar lá pro colega na faculdade, na universidade, dizer: Adão e Eva existiram. Vai ser zombado até o final da vida, tá? Isso ele não vai querer, né? O Espírito Santo que escreveu a Bíblia é o mesmo Espírito Santo que habita em cada um de nós. Como podemos confiar em um e não no outro? É impossível. Então vejam só. Você aí, cristão globoloide. O Espírito Santo que escreveu a Bíblia é o mesmo Espírito Santo que habita em cada um de nós. Como podemos confiar em um e não no outro? É impossível. Isso somente explica as muitas heresias que permeiam a igreja visível hoje. A não ser que o som suave da palavra de Deus esteja fresco em nossa memória, o mundo avançará sobre a nossa paz mental e se agarrará à nossa imaginação afetada pelo pecado. Depois de pouco tempo estaremos vivendo na direção automática e deixando de adotar a verdade viva que nosso maravilhoso Criador coloca diante de nós todos os dias. Cristo disse que o mundo nos odiará. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então, os ateus, né? Os ateus aí ficam aí zombando da sua fé, o globoloide. Aí você está lá especulando, está dando aula. Eu estou dando aula aqui de física quântica. Ao mesmo tempo sou um cristão. Não, aí eu quero pregar a Cristo para os meus alunos. Mas você não vai pregar o verdadeiro Cristo, rapaz. Você vai pregar um Jesus que não arrebata a igreja pelo poder de Deus, mas pelo poder dos ETs. Tá? Se o mundo nos odeia, então devemos aceitar o fato. Infelizmente, muitos pastores hoje estão ensinando seus rebanhos a fazer a paz com o mundo. Aparentemente, este é um sinal de amor cristão, mesmo quando o mundo está muito obviamente atacando e solapando a igreja. Esse tipo de amor é meramente complacência misturada com hipocrisia. É uma coisa quando o mundo corre atrás dos ídolos e chafurda na luxúria. Mas é algo totalmente diferente quando ele diz aos cristãos que eles não podem mais anunciar toda a palavra de Deus. Então você não pode mais anunciar toda a palavra de Deus. Você não pode pregar e afirmar a verdade, que a Terra é uma terra jovem, que a Terra está imóvel, que somos descendências de Adão e Eva, que existiu realmente a Arca de Noé, que somos descendentes dos filhos de Noé. Então você não pode mais anunciar nada disso. Você não pode dizer que Josué mandou parar o sol e a lua. Você tem que inventar um monte de história, fazer ginásticas hermenêuticas para dizer que foi a terra que parou. Porque você tem que conciliar a sua crença na Bíblia, na fé religiosa da religião cientificista. Então, estamos vendo isto hoje nas leis e regulamentações, nas regras de etiqueta social e nas normas do comportamento aceitável, que negam aos cristãos o direito de compartilhar e declarar a totalidade de tudo o que nosso Criador nos apresenta em sua palavra. Deus apresenta em sua palavra uma terra imóvel. Ele não nos apresenta uma terra, ou ele não diz que a nossa morada é conforme explicado pela
falsa ciência da astronomia moderna. Com quem você vai ficar? Bom, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, que se a Bíblia dissesse que a Terra era um cubo, assim como a Nova Jerusalém, né, vai ser um cubo, né? Se a Terra fosse daquele jeito, eu acreditava e ponto final, ok? Se a terra fosse um triângulo, seja lá como fosse. Se estivesse escrito na Bíblia, eu acreditava e ponto final, ok? Porque aquilo que Deus revela é a verdade. Este texto nos mostra censura a partir de dentro da igreja. Isto tem vindo sorrateiramente sobre nós nos últimos 60 anos, mas recentemente deu uma virada muito tenebrosa, ele afirma aqui. Não estamos mais enfrentando censura e repreensão das pessoas fora da igreja, mas cada vez mais de muitos dentro da igreja. Está se tornando mais difícil para os cristãos, mesmo entre eles mesmos, chamar a Igreja Católica Romana por aquilo que é, uma falsificação em forma de seita do verdadeiro cristianismo, ou mencionar a realidade do inferno e seu tormento, ou falar da pecaminosidade da homossexualidade. A lista de tópicos que estão tacitamente banidos do discurso cristão está se tornando cada vez maior. Este ano chegamos a uma nova fase nesse processo de decadência. Vejam só. Este ano chegamos a uma nova fase nesse processo de decadência. E o texto é de 2018. Nosso ensaio anterior, Cosmologia Bíblica e Censura na Igreja, descreveu o tratamento que estava sendo dado por líderes em altas posições na Igreja para qualquer um que decidisse explorar e discutir a cosmologia bíblica. Então vejam só, eles estão aí a perseguir as pessoas, ou a ignorá-las, ou chamando-as de loucas, ou então rotulando-as de hereges ou sectários. Então diz assim, nosso ensaio anterior, Cosmologia Bíblica e Censura na Igreja, descreveu o tratamento que estava sendo dado por líderes em altas posições na Igreja para qualquer um que decidisse explorar e discutir a cosmologia bíblica. As pessoas estão sendo evitadas e repreendidas. Então vejam aqui, as pessoas estão sendo evitadas e repreendidas. O desprezo derramado é tão grande que alguns podem sentir que precisam colocar de lado o assunto ou deixar a igreja. Como mostramos em ensaios anteriores, existem mais de 100 de versos na Escritura que, considerados em conjunto, definem a cosmologia bíblica. Então tem no texto, aí no final, um apêndice, ok? O apêndice B, que nós iremos ver. Até recentemente, a maioria dos eruditos bíblicos preferiu interpretar esses versos de acordo com o modelo cosmológico ensinado pela ciência moderna. Vejam só. Todavia, os avanços na tecnologia, em particular os instrumentos de medição e os recursos de informações online agora disponíveis para a pessoa mediana, motivou muitos fiéis cristãos a revisitarem esses versos. Na década de 60, lá em 1969, quando afirmaram que o homem pousou na Lua, a pessoa mediana não tinha acesso a instrumentos ópticos potentes, no máximo lá uns binóculos. Mas hoje, por exemplo, eu tenho uma P900, outro colega lá tem uma P1000, né? São câmeras poderosíssimas e que nós podemos aí fazer experimentos demonstrando não existir, por exemplo, a curvatura. E a informação também é muito mais acessível. Da forma como eles veem a coisa, se a hermenêutica literal, histórica, gramatical que usamos para explorar e expor a verdade bíblica for aplicada para esses versos, como deve ser? A cosmologia que aparece é muito diferente daquela que é ensinada pela ciência moderna. Então, meu amigo, você que é cristão, você vai ter que decidir ou chamar os seus
amigos cristãos terraplanistas de seitários, de seguidores de seita, ou então se dobrar, se curvar à verdade das Escrituras. Isso aí fica a seu critério. Não cabe a mim julgar. Fica a seu critério. Ok? E se isso, disso, é claro, não vai depender a sua salvação. É claro que não. Mas vai influenciar a sua cosmologia. Eu creio até o seu próprio testemunho. Ou você acha que o seu colega ateu, quando pergunta para você, você acredita lá que a Terra é do jeito que a Bíblia fala, que ela está imóvel, por exemplo? Então o ateu ele está querendo saber se você é comprometido com a palavra, meu amigo. Você acha que o ateu que está estudando essa cosmogonia, essa cosmologia, que é adepto aí das teorias de Stephen Hawking, adepto das teorias de Einstein, você acha que ele é um sujeito feliz? É um sujeito vazio, é ateu, vazio de tudo. Ele é um sujeito vazio, entendeu? Ele não tem a alegria da salvação. Então ele quer ver se você é comprometido com o que está escrito ali. Porque pode ser que ele venha a crer. Pode ser que ele venha a crer, se você for alguém comprometido com as Escrituras. Mas se você está querendo negociar a verdade bíblica, colocando-a em xeque por conta das mentiras da falsa ciência, porque é mentira, não é? E, na verdade, chega a ser uma religião. Então, o seu testemunho está sendo abalado. E o ateu, ele vai zombar da sua cara, o seu amigo ateu. Ele vai permanecer no vazio que ele está e ainda vai ficar pensando assim, eu pensei que havia alguma esperança nesse sujeito aí, mas pelo que vejo, ele acredita em um conto de fadas. Muitos cristãos lerão esses versos e permanecerão não convencidos. Olha aqui o que ele fala aqui. É isso mesmo. Muitos cristãos lerão esses versos e permanecerão não convencidos. Entretanto, outros ficaram surpreendidos pela consistência do modelo cosmológico descrito na Bíblia e pela extensão em que ele difere do modelo ensinado pela NASA, ou agora pelas outras agências espaciais. Em nosso ensaio, vejam só, a verdadeira cosmologia, a Terra que o Senhor Deus de toda a criação criou para seu Filho, incluímos um diagrama que sumariza as principais diferenças entre o universo descrito pela Bíblia, a realidade de Deus, é o que nós temos aqui falado constantemente, tá? E o universo descrito pela ciência moderna, a realidade alternativa de Satanás. Então é isso. Isso aqui não é nem fruto. Pega um livro aí de Stephen Hawking e vai ler, pessoal. Vai ler. Aquilo é fruto de uma mente tomada por um espírito imundo. Então vemos aqui a realidade de Deus e a realidade alternativa de Satanás. Na realidade de Deus, a Terra é plana. Na realidade alternativa de Satanás, a Terra é uma esfera. Aqui, na realidade de Deus, o Sol segue um caminho acima da Terra. Na realidade alternativa de Satanás, a Terra orbita em volta do Sol. Na realidade de Deus, a Terra está no centro do universo. Na realidade alternativa de Satanás, a Terra está nas extremidades do universo. Na realidade de Deus, a Terra é uma criação especial. Na realidade alternativa de Satanás, a Terra é um minúsculo e trivial grão de poeira. Na realidade de Deus, a Terra foi criada para o homem. Na realidade alternativa de Satanás, o homem é um acidente cósmico esquisito. Na realidade de Deus, a Terra é totalmente estacionária. Na realidade alternativa de Satanás, a Terra está se movendo em várias direções. É porque Deus é o Deus que não é o Deus da confusão, né? E aí Satanás ele gosta de confusão.
Então aqui, ó, nós nos movemos em várias direções. Na realidade de Deus, as leis do universo foram estabelecidas por Deus. Na realidade alternativa de Satanás, as leis do universo são acidentais. Na realidade de Deus, as estrelas estão em rotação em torno da Terra. Na realidade alternativa de Satanás, as estrelas apenas parecem estar em rotação em torno da Terra. Na realidade de Deus, o Sol está razoavelmente próximo da Terra. Na realidade alternativa de Satanás, o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância. Na realidade de Deus, as estrelas não estão a anos-luz de distância. Na realidade alternativa de Satanás, as estrelas estão a milhões de anos de luz de distância. Na realidade de Deus, não existe vida em outros planetas ou estrelas. Na realidade alternativa de Satanás, é certo que a vida evoluiu em outros locais. Na realidade de Deus, a Terra tem apenas alguns milhares de anos de idade. Na realidade alternativa de Satanás, o universo tem 14 bilhões de anos de idade. Na realidade de Deus, as estrelas são fixas. Na realidade alternativa de Satanás, as estrelas estão se distanciando. Na realidade de Deus, o volume do espaço físico é fixo. Na realidade alternativa de Satanás, o universo está se expandindo continuamente. Na realidade de Deus, o universo ou o mundo criado foi danificado pelo pecado. Na realidade alternativa de Satanás não existe pecado. Na realidade de Deus, Deus sustenta o universo pela sua misericórdia. Na realidade alternativa de Satanás, o universo não precisa de Deus. Na realidade de Deus, Cristo redimiu o universo ou o mundo. Na realidade alternativa de Satanás, o universo está evoluindo. Na realidade de Deus, Cristo voltará outra vez e reivindicará a Terra. Na realidade alternativa de Satanás, um homem perfeitamente evoluído governará a Terra. Então, para quem crê na Bíblia, a ciência moderna diz algumas mentiras óbvias. Todo cristão bíblico, aquele que ama a Bíblia e crê nela, não como uma mentira em um conto de fadas, mas como uma verdade revelada. Todo cristão bíblico está ciente disso. Por exemplo, a ciência argumenta que os alimentos geneticamente modificados são seguros. Porém, nosso bom senso nos diz que, se Deus criou as plantas comestíveis, legumes e outros tipos de alimentos que são perfeitamente compatíveis com o nosso metabolismo, então modificações aleatórias na estrutura genética desses alimentos poderão ter implicações para a nossa saúde. Outra mentira grotesca ensinada pela ciência é a assim chamada teoria da evolução, que ela promove com incansável satisfação ateísta. Outra mentira grotesca ensinada pela ciência é a assim chamada teoria da evolução, que ela promove com incansável satisfação ateísta. Mas sabemos que essa teoria é totalmente falsa, que foi criada por gnósticos e maçons para separar Deus de sua criação e solapar os capítulos iniciais do Gênesis. Então vejamos aqui. A ciência, em sua forma moderna, prestem atenção. A ciência, em sua forma moderna, foi planejada por maçons e rosacruzes ingleses e franceses no século XVII para eliminar Deus de todas as explicações do fenômeno natural. Isto é claramente antibíblico, mesmo que muitos cientistas afirmassem crer na Bíblia. As regras básicas da ciência
tem o objetivo de ridicularizar e colocar no ostracismo qualquer um que se atreva a sugerir que o mundo tem um propósito, ou que foi projetado por um Criador misericordioso e amoroso. Então, as regras básicas da ciência têm o objetivo de ridicularizar e colocar no ostracismo qualquer um que se atreva a sugerir que o mundo tem um propósito, ou que foi projetado por um Criador misericordioso e amoroso. A Sociedade Real, fundada em Londres em 1660, lançou os fundamentos da ciência moderna. Desde o início, a sociedade impôs uma metodologia puramente mecânica e ateísta. Aqui vamos aprender, então, a origem dessa religião chamada ciência moderna, tá, pessoal? Desde o início, a sociedade impôs uma metodologia puramente mecânica e ateísta. Ela até mesmo escolheu uma divisa que orgulhosamente rejeita a palavra de Deus. Nullius in verba. Então isso aqui é o slogan deles, não é? Nullius in verba, que é geralmente compreendida com o significado de não confie nas meras palavras de alguém. Isto é realmente um modo codificado de dizer rejeitamos a palavra de Deus. Outra enorme mentira, promovida com grande vigor pela ciência moderna, é a teoria da grande explosão, ou mais conhecida como Big Bang. Ela foi plagiada e popularizada por um jesuíta chamado Georges Lemaitre. Então essa é a teoria da grande explosão, né? Ou Big Bang. Um programa na televisão está usando isso como seu título, presumivelmente para fixar a ideia nas mentes de milhões de jovens espectadores. Tal é o poder da propaganda. Esta teoria é ridícula, mesmo pelos padrões dúbios da física moderna, onde entidades hipotéticas são rotineiramente tratadas como se fossem reais, não apenas uma ficção conveniente em um modelo matemático. A ideia que o nada explodiu 14 bilhões de anos atrás e produziu o mundo surpreendente que vemos ao nosso redor hoje é não apenas absurda, ela chega a ser obscena. Deve ser imensamente agradável a Satanás zombar da criação do Senhor desse modo, e fazer isso ser ensinado nas universidades de todo o mundo. A filha da sociedade real. O Senhor Deus nos disse em sua palavra que as maravilhas do mundo ao nosso redor são ampla evidência de sua existência e de seu amor pela humanidade. Portanto, não devemos nos surpreender que Satanás ataque essa verdade básica de todos os modos possíveis. Por meio da ciência ateísta, a filha da sociedade real, ele plantou nas mentes dos homens um conjunto de filtros que diminuem grandemente nossa capacidade de experimentar e apreciar a glória de tudo que Deus criou. Ele usa a evolução para trivializar todos os seres vivos, usa os átomos para afirmar que a maior parte daquilo que chamamos de matéria não é nada além de espaço vazio, usa ciclotrons para supostamente criar novos elementos, define a verdade real em termos matemáticos para que poucos possam percebê-la, diz que os bebês nascituros são dispensáveis e afirma que muitos fenômenos que são essenciais para a nossa compreensão do mundo são pequenos demais para alguém ver. Estão distantes demais para serem detectados e recuados demais no passado para serem determinados com exatidão. Então a estratégia do demônio é justamente essa: colocar dúvida em tudo que nós vemos. Então você vê, você sente, você percebe, mas não é nada daquilo que você vê, sente e percebe. Você está compreendendo isso? Você, cristão, heliocentrista, consegue compreender isso? Que você está sendo enganado, que você está sendo embromado, engabelado por essa filosofia que realmente não dá verdadeira glória a Deus por tudo aquilo que foi criado?
Além disso, ele multiplicou esses efeitos, Satanás multiplicou esses efeitos, criando a Terra tão pequena e insignificante, tão minúscula no vasto esquema das coisas, que ela se parece mais como um acidente do que uma obra gloriosa de criação. Então essa aqui é a Terra que Satanás joga no colo do cristão heliocentrista, do cristão que chama aí o terraplanista de sectário. Mas na verdade o que ele crê é isso aqui, ó. Em uma terra criada, uma terra concebida na mente do inimigo. E ele fez isso convencendo a maioria da humanidade que vivemos em um globo minúsculo que está girando nas profundezas do espaço, enquanto que distantes no cosmos existem galáxias repletas de potencial inimaginável e esperança real para a humanidade, se apenas descobrirmos como chegar até elas. Então essa ficção científica hoje, ela se tornou como se aquilo que é apresentado em toda a produção hollywoodiana e agora de outros países, como a esperança da humanidade. A esperança não está mais na palavra de Deus, é o sujeito pesquisar e ler a Bíblia e descobrir ali a verdade da criação, a realidade do pecado, a realidade da redenção. Então, ao invés de se concentrar naquilo que realmente é verdadeiro, eles então convencem a humanidade que os astronautas são os verdadeiros heróis, porque estão desbravando um mundo novo para o qual a humanidade um dia poderá migrar. Porque, dizem eles, esses cientistas, nós viemos das estrelas, nós somos poeira de estrelas. Tem um filme da série Alien que é justamente isso, né? As pessoas aí migrando numa nave para descobrirem aí aqueles que criaram a humanidade. Mas ele pergunta, algo disso é verdadeiro? Estamos realmente em um globo minúsculo que gira pelo espaço a 66.666 milhas por hora, 100 mil quilômetros por hora. Observe o significado babilônio desse número. Nunca teria ocorrido a maioria das pessoas fazer essa pergunta 30 anos atrás. Hoje, porém, a intromissão da ortodoxia científica é tão intensa e seu controle sobre as vidas das pessoas comuns propagou-se tanto que sua dimensão política destaca-se como nunca antes. E isto está levando muitos a se perguntarem se a ciência está sendo utilizada para controlar e condicionar a humanidade. Se mentiras pseudocientíficas como a teoria da evolução e a teoria grande de explosão são parte de um plano deliberado para escravizar nossas mentes e preparar o mundo para o anticristo. Aqueles que amam e creem na palavra de Deus sabem que o mundo não está se tornando um lugar melhor, mas que está afundando cada vez mais na doença do materialismo e do liberalismo amoral, que eventualmente aqueles que amam e creem na palavra de Deus sabem que o mundo não está se tornando um lugar melhor, mas que está afundando cada vez mais na doença do materialismo e do liberalismo amoral, que eventualmente trarão os julgamentos descritos no livro do Apocalipse. Precisamos ser verdadeiros bereanos. À luz disto, os cristãos verdadeiros estão totalmente justificados em sua determinação de revisitar os versos da palavra de Deus que falam sobre cosmologia. Logicamente, como servos fiéis, devemos fazer isso mesmo, mas as muitas afirmações conflitantes das assim chamadas autoridades científicas fornecem um incentivo das assim chamadas autoridades científicas. Mas as muitas afirmações, logicamente, como servos fiéis, devemos fazer isso mesmo, mas as muitas afirmações conflitantes das assim chamadas autoridades científicas fornecem um incentivo adicional para cada um de nós comparar o mundo descrito por Deus com o mundo descrito pelos materialistas científicos. A chegada da internet deu um imenso impulso a essa iniciativa. As pessoas que até agora nunca tinham sido capazes de se encontrar e discutir as questões, agora podem fazer isso com grande facilidade.
temos uma oportunidade preciosa de examinar coletivamente um assunto que os mais influentes expoentes do materialismo conseguiram censurar e suprimir durante séculos. Temos câmeras e telescópios e outros produtos similares da tecnologia moderna que nossos avós nunca tiveram. Temos a internet, pelo menos por enquanto, até que um regime de censura em escala mundial entre em vigor e toda discussão deste tipo seja proibida. E temos liberdade dentro da igreja, por enquanto, para discutirmos este assunto com outros cristãos e compartilhar o que encontramos. Então vejam aqui. Então podemos ver aqui uma fotografia tirada de um balão a 33 quilômetros acima da Terra, sem a distorção das lentes olho de peixe e sem o uso de câmeras GoPro, ok? Então são essas GoPro aí que tem enganado os globolas, tá, pessoal? Então onde é que está a curvatura? Onde está a curvatura? Não existe, certo? Porque a Terra ela é um círculo, ela não é uma esfera. A cosmologia bíblica, ou a cosmologia bíblica, a cosmologia bíblica é um assunto tabu. Infelizmente, este último fator está se mostrando precário. Como mostramos em nosso ensaio Cosmologia e Censura na Igreja, os servos da nova ordem mundial gostam de transformar a cosmologia bíblica em um assunto tabu. Então, às vezes, gente, você aí, cristão terraplanista, que está discutindo com um cristão globoloide, muitas vezes esse cristão globoloide, ele, na verdade, joga pro outro time, tá? Ele é um joio. Na verdade, não estou dizendo que todos são, mas alguns sim. Então, às vezes ele é um servo da nova ordem mundial. Ok? Os maçons se infiltraram na igreja, ao invés de criarem, por exemplo, uma igreja presbiteriana maçônica, eles se infiltraram na igreja presbiteriana. Uma igreja presbiteriana batista, eles se infiltraram em igrejas batistas. E muitas dessas igrejas foram criadas por eles, né? Muitas aqui foram, infelizmente. Mas para quê? Para poder distorcer a palavra de Deus, certo? E a gente tem que falar isso abertamente mesmo, enquanto a gente pode, né? Então, existem aí muitos jesuítas que estão infiltrados nas igrejas, tá? Os cristãos estão sendo exortados a virarem as costas para qualquer um que tentar discutir este tópico, porque muita liderança que existe aí está comprometida com outras verdades, ok? Muitas heresias perigosas estão sendo completamente ignoradas, mas no momento em que as palavras terra plana são ouvidas, os auto-intitulados guardiões da Escritura uivam com desagrado e dizem bem alto, sectários, sectários. Então é isso que nós estamos vendo. Certo? E muitos ditos pastores por aí. Ok? Por que isto acontece? Afinal, a discussão está centrada naquilo que a palavra de Deus realmente diz sobre a cosmologia. Porque a discussão dos versos em questão está sendo suprimida. Presumivelmente, todos os fiéis cristãos têm o direito de examinar esses versos por si mesmos e chegar às suas próprias conclusões sobre a realidade que os versos descrevem. Ou têm eles mesmos esse direito? Parece que não. Então, o que nós temos visto aí, pelo menos no YouTube, é que os cristãos terraplanistas, né, estão sendo aí taxados de burros, estúpidos, idiotas, e quem se atrever, com certeza, quem se atrever a desafiar essas pessoas, serão alvo de obscurantismo, serão alvo aí de censura, certo? Porque eles estão comprometidos, como eu já disse, com outras verdades, tá? Vamos olhar para o exemplo mais recente de censura da Bíblia praticado por um ministério que se propõe a defender a verdade fundamental da palavra de Deus.